Foi, acho que em setembro de 79. Vim, conheci, achei bonito, estava no quinto ano da Escola Politécnica e eu adorava a vida na universidade. Era muito feliz na universidade, gostava do ambiente, da liberdade, de pensamento, participava do movimento estudantil. Então eu não concebia pensar em sair do ambiente universitário. Por isso a perspectiva de continuar na universidade me interessava muito. O professor Moura e o professor Everaldo e o professor Vu já eram professores aqui, eles haviam se formado um ano antes e já estavam fazendo mestrado na Escola Politécnica, então eu continuava em contato com eles, eles estavam... a gente se encontrava sempre na Poli e eles me convidaram para vir conhecer, então, o departamento. Porque o departamento estava em formação, então continuava contratando, precisava de contratar. Vim conhecer, gostei da universidade, me formei e vim, mas conheci alguns professores, o professor Oswaldo Baba, o professor Zé Renato, Lima Neto, mas a coisa ficou um tanto fluida, né? Sim, era uma possibilidade. Me formei em janeiro, final de janeiro, eu recebi notícia de que havia uma possibilidade mesmo, né? Então eu vim 9 de fevereiro para cá já fazer uma entrevista mesmo com sérias intenções. Porque havia mais colegas meus formandos interessados na vaga. Então havia uma seleção entre nós. Havia uma vaga só ou duas, eu acho, e mais interessados do que vagas. Mas eu e o professor Luiz Márcio Boiani fomos selecionados. À época, não sei se explicaram para vocês, a Universidade Federal de São Carlos não era uma autarquia, era uma fundação. Então a gente era contratado pela CLT, por isso que não era um concurso. A gente era uma entrevista, uma seleção, como se faz uma contratação numa empresa normal, né? E a gente foi selecionado pelo currículo, pela entrevista, como se faz uma entrevista, uma contratação para engenheiro nas empresas, né? E dessa forma eu fui selecionada. Passei na entrevista, fui selecionada e voltei. 22 de fevereiro voltei para já assinar o contrato. Fui contratada. À época, eu já namorava o professor Roberto Giordano desde julho de 79. Foi uma paixão fulminante a nossa. E tão fulminante que a gente começou a namorar, não conseguia se largar. Então, em janeiro, a gente já montou um apartamentozinho e já estava morando juntos. O professor Roberto trabalhava meio período no escritório de projeto. Eu comecei a trabalhar e como docente já tinha que começar a fazer a pós-graduação. Então já comecei a fazer o mestrado na Poli também. O professor Roberto queria carreira universitária também, mas ele trabalhava meio período no escritório de projeto e fazia mestrado em engenharia mecânica na Poli. E no primeiro semestre assim vingou. Era uma loucura de vida, porque a gente tinha que ficar 2 dias por semana aqui, 3 dias por semana em São Paulo, fazendo as disciplinas. Eram disciplinas obrigatórias de mestrado, 3 disciplinas pesadíssimas, FT, reatores e uma ainda diária. E, bem,
Em março eu descobri que estava grávida. Avistei contrato grávida já sem saber. Fazer o quê? Aí tentamos marcar o casamento, adiava o casamento, porque coincidia com prova dele, com prova minha. 7 de junho, afinal, conseguimos casar. E também em junho surgiu mais uma vaga aqui no departamento. Algum professor deixou o departamento, acho que o professor Celso, não sei, acho que deixou o departamento. Então surgiu mais uma vaga. E o professor Roberto foi contratado. Porque engenharia mecânica tem uma interface muito grande com engenharia química, no que eles chamam de, tem a mecânica dura, a mecânica mole. A mecânica mole é toda a parte da termodinâmica, né? Então é a mesma termodinâmica, então havia muito interesse nisso. Mas ele teve que deixar o mestrado em engenharia mecânica e passar a fazer o mestrado em engenharia química. E ele fez daí, porque tinha que ser em termodinâmica, em Campinas, com o professor Saul. Aí nós passamos a triangular. Ele viajava para Campinas, eu viajava para São Paulo, e a barriga crescendo. Segundo semestre, só tinha, o deck era só o prédio antigo, já contaram isso para vocês, né? Na época era só o prédio antigo lá do laboratório de ensino. As nossas salinhas as salas eram todas lá no lado de cá. Os laboratórios de pé direito baixo eram as nossas salas, né? E aí no segundo semestre eu daria processos químicos industriais, mas como eu iria entrar em licença no meio do semestre, então eu dei processos químicos industriais para engenharia química e para produção. A orgânica industrial, na época era orgânica industrial e inorgânica industrial, eram separados. Eu dei para as duas turmas, agosto e setembro, e depois o professor Dilson assumia para as duas turmas, né? Aí teve um detalhe folclórico. Eu já estava com 6 meses, né? Conta, né? Entrei dei a aula no final, para a turma da engenharia de produção. No final da aula, um rapaz bonito veio. Kel, você não lembra de mim? Eu sou Edélcio. Olhei assim. Ai, era o meu namoradinho de 5ª série. Era apaixonada por ele. Reencontrar a gorda, barriguda, toda deformada, né? Foi. Então isso que acontece, mas assim como eu, a maioria dos professores, a gente era recém-formado dando aula, né? Não existiam doutores em engenharia química na época. Nós fizemos o curso de engenharia química com muito entusiasmo, muita disposição, mas estudando muito, correndo atrás do prejuízo, porque via de regra a gente ensinava hoje o que aprendeu ontem, né? Não chegava, a gente tinha se formado numa boa escola, a gente estava fazendo de novo o mestrado, fez FT1, FT2, FT3 na graduação. Então, quando aconteceu, em 82, eu precisar da FT1 no perfil, porque o professor Freire surgiu o mestrado, né? Começaram o mestrado em engenharia química em agosto de 82. E aí o professor Freire, que até então dava FT1, iria dar o FT1, ou FT para o mestrado. Então, assim, de repente, em junho, final de junho, tinha 40 alunos.
a professora Ana Maria iria dar FT1. Ela já vinha dando FT4, que era parecido, tudo bem. Mas aí o professor Newton Lima Neto, com a sua autoridade de sempre, decidiu, não, tem que ser 2 turmas, não pode ser uma turma só, porque nós temos bastante professor, para que vai enfiar 40 alunos numa turma? Vamos dar 2 turmas. Mas quem que vai dar FT1? A Raquel dá. Essa situação. E a Raquel vai dizer que não pode dar. Essa é uma situação profissional, estou contando para vocês, porque esse foi realmente o grande primeiro desafio da minha vida profissional e é uma coisa que acontece na vida de todo mundo. Mas a situação era essa, eu havia cursado FT1, FT2, FT3 na graduação. Havia acabado de cursar novamente FT1, FT2, FT3 na pós-graduação. Eu realmente não era da área de FT, termodinâmica, e que era uma área de ensino, não trabalhava com FT com sistemas particulados, como pesquisa, eu estava na área de engenharia bioquímica. Mas como é que eu vou dizer que eu não tenho competência para dar? Tem que ter, né? A gente não pode, é uma situação típica, onde todos nós vamos enfrentar, vocês vão enfrentar. O chefe vai dizer, você vai ter que projetar aí a coluna, você me diz aí qual o tamanho de uma coluna aí para fazer isso. Você vai dizer, eu não vou poder fazer isso, nunca fiz isso. Mas como? Você aprendeu a projetar uma coluna. Tem que teve os fundamentos necessários para isso, então você é bem essa situação. E eu fui agora, com essa carinha de babyface, que ainda tenho 60 anos, imagina com 23, né? Entra na classe. E ainda com os alunos todos envenenados, porque havia um envenenamento geral da graduação, injuriada, porque havia sido o professor clássico, havia deixado de dar aula para eles para ir para o mestrado. E não sei, alguém ainda foi dizer que a professora ainda era da área de engenharia bioquímica, não era da área. Mas olha, foi um semestre de cão. Que eu estudei FT, Eu devia ter mudado de área, tanto que eu precisei estudar FT para dar. Passei 6 meses com uma tonelada de livros de FT na minha mesa, estudando FT para dar. Porque essa é a grande questão. Você pode até ser o melhor aluno da classe, mas você só vai ter certeza se você sabe ou não sabe realmente alguma coisa. A hora que você vai ter que ensinar isso. Esse é o teste. É só na hora de ensinar, porque na hora que está ensinando, não pode te passar nenhuma dúvida na cabeça. Às vezes você está ensinando, quantas vezes me aconteceu isso? Você está ensinando e na hora que você está falando, você pode perceber que às vezes muda o tom da voz do professor. Ele está falando e bate uma dúvida na cabeça dele. Alguma coisa que ele não havia pensado antes, pensou, nossa, será que é isso mesmo? Né? E isso que aconteceu comigo, aconteceu com todos. É Mansur, é Everaldo, é Moura, Walter Seco, professor Roberto, né, professor Vô, professor Ronaldo, éramos todos novinhos. Mas a gente estudava muito. Então, a gente compensava com energia, com entusiasmo, a falta de experiência. E incompetência todos tínhamos. Ele era burro, né?
rapidamente, então, o curso foi ganhando corpo. O que a gente carregava, os alunos, literalmente, no colo. Vocês teriam, sim, vocês podem morrer de inveja. A gente nós éramos professores muito melhores do que somos hoje, do ponto de vista de atenção a vocês. A gente tinha muito mais tempo para vocês, isso lá é verdade. Eu vou negar isso? Eu sabia naquela época tudo que eu sei hoje de engenharia química? Também é verdade que não. Claro, levou uns 15 anos para eu entrar em classe e dizer, hoje eu domino os 15. Para eu me sentir né? Domino. E eu era muito atrevida, eu passei por um monte de disciplinas, assim como passei por FT, passei por reatores, né? Passei por muitas operações unitárias, em bioseparações, em toda a engenharia bioquímica e química mesmo, porque eu trabalho com imobilização de enzimas, então eu preciso fazer as reações, isso me obrigou a voltar para fundamentos de tudo. Então lá pelas tantas eu senti os fundamentos finalmente assentarem e aquela segurança é uma sensação boa. Essa é uma sensação boa. Mas aí eu já estava enterrada em tanto compromisso, em tanta atividade. E eu sempre adorei ensinar. Sempre gostei muito da atividade didática. Eu, honestamente, fazia uma força tremenda para ensinar os alunos. E quanto mais eu aprendia, mais eu queria ensinar, o que tornava minhas aulas, às vezes, um pouco over. Porque é limitado o tanto que você consegue transferir no tempo. Às vezes eu queria falar mais do que cabia na aula e não dava conta. E com o tempo, mas eu fiz muita força. A minha carreira foi seguindo como? Para tentar acompanhar o DEC. Primeiro ano, então. Lá em São Paulo nasceu a Juliana, né, em novembro, eu fazendo as disciplinas, o segundo semestre das disciplinas. Minha mãe ia, levava, ficava esperando com ela no intervalo, eu saía da prova, amamentava, voltava a fazer a prova. Então, no primeiro semestre eu casei. No segundo, nasceu a Juliana. O terceiro, daí nós mudamos definitivamente para cá, eu e o Roberto. Juliana pequenininha, 3 meses. Mas continuava tendo que viajar para São Paulo. Aí era 2 dias por semana em São Paulo, 3 aqui. Juliana ficou doente. Ai, que inferno. São Carlos era uma província na época. Uma cidade sem mão de obra, sem condição. Não existia maternal, escolinha. Não tinha estrutura na creche, estrutura para deixar a criança. E não tinha família, não tinha ninguém aqui, era tudo estranho. E eu tinha que viajar, Juliana doente, eu podia viajar. Aí tive que deixar a Juliana com a minha sogra em São Paulo. E tinha que eu voltar para cá, e ela não podia vir. Então tive que deixar minha filha. Foi um terceiro semestre horrível. Quarto semestre começou a melhorar. Aí ela melhorou, diminuíram, finalmente acabando as disciplinas, né?
nessa altura, a gente fazia 9 disciplinas no mestrado na época. 3, 3, 6, 3, 3, 2 e 2, acho que era isso, ou 10, ou em uma. Eu sei que no quarto semestre acho que eu fiz uma só. Viajava um dia por semana só. E só que isso nós chegamos no segundo semestre de 81, dando disciplina e começando a fazer os experimentos de mestrado. E como é que era? Como é que era fazer os experimentos de mestrado? Não tinha nada, não tinha laboratórios, não tinha equipamentos, estava começando tudo, não tinha. Então a gente tinha que fazer um projeto. Eu fiz um projeto para a Embrapa, pedindo financiamento para a Embrapa para comprar um equipamento para eu poder desenvolver minha tese de mestrado. A gente tinha diferentes funções aqui no departamento também administrativo, a gente trabalhava na comissão de compras, uns trabalhavam na coordenação de curso, mas era um grupo muito unido, era um ambiente bem mais agradável. A gente era muito jovem, muito entusiasmado, então tinha muita energia, era bem mais gostoso, era muito mais agradável. Nós todos envelhecemos juntos aqui, né? Então ficamos todos muito chatos, muito velhos, né? Fomos pegando só. E particularmente esse departamento tem um defeito, muitos outros departamentos têm um pessoal mais alegre, aqui não tem. Esse departamento é um pessoal pouco dado a festas, a confraternizações, né? E isso tudo deixou o ambiente triste, mais triste. Eu acho o ambiente nesse departamento triste, o ambiente de trabalho. Né? Eu acho uma pena, porque convivi mais com eles do que com os meus irmãos, né? Veja, o professor Moura, por exemplo, eu campei com o professor Moura desde o terceiro ano da faculdade. Era uma convivência muito íntima, se veja, com certeza convivemos muito mais, viajávamos juntos para o mestrado, estudávamos, discutíamos, reuniões e tudo. É uma pena que esse ambiente aqui tenha ficado muito separado, muito estanque, as pessoas se refugiaram cada qual no seu canto, né? E se perdeu um pouco da afetividade. Isso é ruim para os alunos, né? Isso dificulta a formação de vocês, né? Perde-se um pouco desse entusiasmo. Mas voltando à carreira então, daí foi, todo mundo estava no mesmo pé, todo mundo, isso que eu conto para vocês de mim, estava acontecendo com todo mundo dava aula, participava de movimento também. A gente participava de movimento estudantil, daí continuou participando de movimento docente, porque a universidade estava em ebulição, ainda vivíamos tempos de ditadura. Isso, 82, 83, 84, 85, 86, até que conseguimos, teve a fase do interventor na universidade, o Fora Fé, ocupação de reitoria.
Então, enquanto era uma ditadura, o movimento docente lutava contra a ditadura e a gente tinha uma participação muito ativa, né? O Departamento de Engenharia Química sempre deu contribuição muito forte para isso. O professor Lino Maneto era chefe do departamento, foi chefe do departamento, depois foi presidente da UFSCar, depois foi presidente da Andes, depois foi reitor. O professor Oswaldo foi chefe de departamento, daí foi presidente da UFSCar, depois foi reitor. O professor Roberto Giordano era chefe de departamento, também foi presidente da UFSCar, mas daí não foi... Aí ele desviou. Assim que tirou o doutorado, o mestrado, coincidiu com a redemocratização, né? Com o Itamar, com o governo do Itamar, com o Brasil saindo do governo militar. Aí deixava de ser tão importante a luta o movimento docente enquanto luta pela democracia, pelo Estado democrático de direito. Então, muitos daí fizeram uma opção. Eu e o professor Roberto optamos pela carreira acadêmica mesmo, né? Então, terminamos o mestrado e nos dedicamos de forma muito profunda ao doutorado e ao ensino, à administração. Então, aqui na universidade, ao mesmo tempo que, sei lá, estávamos fazendo os experimentos para doutorado, também já estava na coordenação de curso, estava lutando lá embaixo. Eu sempre fiquei indignada com a dificuldade que era a recuperação para vocês, porque quando a gente chegou aqui, não existia nem recuperação, e o problema do pré-requisito era terrível. Não era pré-requisito para tudo, reprovou, não tinha saída, reprovou em cálculo 1, não fazia cálculo 2 e não tinha perdão. E não tinha recuperação nenhuma, tinha que fazer cálculo 2 de novo. Eu não me conformava com isso, porque eu havia me formado na Poli, eu tinha a recuperação, né? A gente podia fazer as provas depois, né? Se reprovava, eu tinha direito de fazer as provas novamente no segundo semestre e não tinha pré-requisito. Então, com isso, eu consegui mesmo, eu tive várias reprovações no meu currículo, porque eu não tinha como prioridade um currículo perfeito. A gente dedicava muita energia para o movimento estudantil. Então, não era uma aluna perfeita, não era uma aluna exemplar. Passei a ser uma aluna exemplar com o mestrado em diante, porque aí passou a ser trabalho. Mas até a graduação não, tive não era um histórico, não era um ira dos melhores não. Mas me formei em 5 anos, mas porque tinha essas brechas. Por isso eu não me conformava de não ter essas brechas aqui. Lutei muito então, quando estava na coordenação de curso, pela recuperação. E consegui passar. Essa recuperação que existe hoje é um esforço meu. Com muito orgulho eu tenho disso, né?
Primeiro passei o Ré mesmo, um Ré só consegui sempre, tinha que passar pelo menos 4 e 80% de comparecimento nas provas. E daí a recuperação. Depois eles foram diminuindo um pouco. Isso era um inferno. A matemática, quase apanhei da matemática quando fui lá defender o Ré. O professor depois veio me pedir desculpa aqui, de tão bravo, tanto que me agrediu. Porque recuperação para matemática, lá é o caso mais grave, porque é onde tinha mais reprovação. E para ele significava simplesmente trabalho sem computar créditos. Por isso que eu teve que inventar uma história do Ré, valendo 2 créditos e mamamá. Mas depois eles acabaram simplificando e virou só fazer prova logo depois antes ainda da outra matrícula, né? Não espera outra matrícula. Mas o mais importante, que é o pré-requisito, manteve. Passou, se passar acima de 4, não é isso? É 5 agora. Foram piorando, era acima de 4. Foram piorando, acima de 5 e com comparecimento, pelo menos livre o pré-requisito. Mas era um atravancamento, um represamento de alunos absurdo por conta disso. Mas então, daí trabalhava na coordenação de curso, lutamos com isso. Daí, na coordenação de curso, mexemos no currículo, eu, o professor Roberto. Foi quando implantamos o DPQ, né? Que era outro sonho da gente, poder ter uma disciplina com livre desenvolvimento, fazer a cozinha da Raquel, como o senhor Tininho chamava, né? Uma cozinha onde o aluno tivesse todos os equipamentos e o aluno pudesse desenvolver qualquer projeto. E aí, até os 40 anos, quando fui fazer o pós-doc no MIT, a gente tinha muita energia, então conseguia fazer tudo, carregava muito nas costas. Já quando eu voltei do MIT, já fui diminuindo um pouco, já não conseguia mais carregar tudo, e ao mesmo tempo a pesquisa começou a me tomar mesmo muito tempo. Eu passei daí a tentava fazer o melhor possível nas provas, mas não, burocracia do ensino eu não voltei mais a pegar. A partir dos 50 eu passei a ficar doente. Aí essa história, motor acelerado gasta mais, né? Aí aos 50 minha saúde já começou a fragilizar. Aí já tive um câncer, depois tive um aneurisma, então eu já passei a diminuir muito o ritmo. Mas, voltando ao DEC, a importância do DEC na universidade. Eu conto de mim, mas assim como eu, essa história minha não é só minha. Todos os professores tiveram uma história muito parecida. Por isso o DEC teve uma importância muito grande. Por isso que a gente sempre teve uma participação muito efetiva na direção da universidade, no CCT. Era o professor Ernesto na direção de centro, o
professor Newton e o professor Barba na reitoria, sempre alguém na do Fiscar. Nós era fruto sempre, né, de um bloco muito entusiasmado de pessoas. E esse entusiasmo, em algum momento, parte dessas pessoas ficaram mais ligadas a uma vida acadêmica mais tradicional, né? Pesquisa, ensino, até mesmo extensão. Uma parte se interessou mais pela política universitária, mas o resultado foi sempre muito claro. O curso, fruto de entusiasmo inicial, o curso fora esse ano, bem, na verdade, em 2000, quando eu voltei do MIT, o curso tinha despencado, vinha com 2 Bs. Tinha tido 2 Bs no provão. Ia pro terceiro, pro triplo B. Triplo B. Eu fiquei injuriada, para dizer que eu nunca mais tinha feito esforço nenhum. Foi quando eu resolvi usar a disciplina de processos químicos industriais para interferir para ajudar os alunos com um provão. Aí, eu sempre... Disciplina de processos químicos industriais, veja, é praticamente a mesma, aquela primeira química orgânica industrial, química inorgânica industrial que eu dei já de barriga, no primeiro. Ela tinha um caráter mais informativo, em princípio. A gente deveria mais trabalhar com seminários, com os alunos, para fazer vocês conhecerem o maior número possível de processos químicos, né, de produção, como é que faz ácido sulfúrico, como é que destila o petróleo, como é que produz os óleos vegetais, para vocês conhecerem um grande número de fluxogramas e processos de produção, etc. Mas eu não aguentava isso, não aguentava esse tipo de curso não. Então eu sempre procurava colocar fundamentos nesses, mas eu fazia isso de forma informal, né? Então eu já trabalhava muito, se íamos fazer a destilação do petróleo, eu já mostrava como é que a lei de Raoult era importante para explicar por que tinha que fazer destilação a vácuo, destilação com vapor, né? Por que a destilação a vácuo ou a vapor ajudava a destilar os pesados, né? Sem craquear o petróleo ao invés de destilar. E se iríamos fazer a destilação do ar para produzir nitrogênio e hidrogênio, a gente já aproveitava, via os ciclos, via a diferença de expansão na turbina, de expansão de Joule-Thomson. Eu sempre fiz isso, sempre fiz isso. Mas aí, naquele ano, depois do triplo B, aí eu peguei pesado. Daí pegamos as provas todos, os simulados todos do provão, peguei. E usei a disciplina e fizemos um resumo da engenharia química lá no 5º ano. E eu fiquei muito feliz, porque conseguimos um ar com a turma. Cadê? Tem uma foto até hoje aqui em algum canto dele. Uma foto com a turma. Hã?
Pode ficar à Pode, vontade, pode. se quiser. Para mim que eu vou achar a foto do triplo. Porque eles estavam para um triplo B e isso iria consagrar, né, um perfil, né? E deve ter caído, ou então tá aí, vamos parar, eu vou achar essa foto. Foi uma grande felicidade, os alunos conseguiram o A e bem em cima da hora. Aquele foi o último provão. Então, pôde encerrar foram suspensos aquele modelo de avaliação, ficou suspenso por um tempo, mas a última nota deles havia sido A. E aí os alunos implantaram esse novo modelo de avaliação, que é aquele do primeiro ano, por amostragem, que no primeiro... Isso. E vocês vinham se dando bem. Até que nesse ano caiu o desempenho, que nos deixou apavorados novamente. Põe a gente em polvorosa, porque vocês são nosso principal produto, né? É o nosso principal trabalho. Então, quando algo não vai bem com vocês, a gente tem que parar tudo e descobrir o que tá de errado. E eu, particularmente, fico muito triste, porque já é uma situação que me escapa do controle agora. Eu até acho que é um problema de pedagogia. Vocês mudaram, vocês não... Por conta dessa grande velocidade com que adquirem informações agora, vocês perderam o poder de concentração, vocês não aguentam mais a aula expositiva, tem que mudar o jeito de dar aula para vocês. E isso é um problema porque os professores são viciados ou também só sabem fazer daquele jeito. Então vai ser lenta essa mudança. Nesse sentido, ainda bem que tem um número muito grande de professores novos começando, porque para eles é mais fácil mudar o jeito. Para mim não é difícil, porque para mim o difícil é manter as coisas iguais, não é mudar. Mas tem gente que é muito resistente à mudança, né? Mas eu gosto de mudanças pedagógicas. Mas definitivamente vocês precisam de mudanças pedagógicas, vocês precisam operar com desafios, né? Porque vocês não aguentam mais do que 20 minutos concentrados, né? Ouvindo. Aliás, já estão aqui há muito tempo comigo, né? Não, mas legal, tá né? muito interessante, professor. É muito divertido. enriquecedor. Exatamente. O que mais que vou dizer para vocês? O que mais que vou lhe dizer? Pois é. E de todas as experiências profissionais, teve uma que foi importantíssima. Em 2002, fui chamada para ser presidente da ABEC, Associação Brasileira de Engenharia Química. Eu falei, opa, epa, e agora? A ABEC era... A gente escutava, eu era sócia da ABEC, muitos professores eram sócios da ABEC, a gente ia muito no Encontro Nacional sobre Ensino de Engenharia Química, que era todo controlado pela ABEC. Estava gravando? Tinha o
Congresso Brasileiro de Engenharia Química, que era da ABEC, mas a gente conhecia o engenheiro Pedro Gonçalves, que sempre estava à frente da ABEC. O último presidente da ABEC tinha sido, no momento, era o Rubens Maciel, um ex-aluno nosso, mas havia sido o professor Wilibaldo Schmidl, que era, antes dele, o professor Wilibaldo Schmidl, que foi o meu orientador. Então, eu tinha uma vontade, assim, de fazer as coisas pela ABEC, porque essa era uma coisa minha. Eu ficava pensando, o que eu vou fazer enquanto presidente da ABEC? Será que eu vou conseguir aproximar a ABEC da comunidade? Porque o cargo pelo cargo não me interessava. Eu só vejo importância no cargo, só tenho interesse no cargo se ele puder ser útil para eu executar, fazer alguma coisa que eu acho importante que seja feito. Se ele me permitir, se ele for um meio para eu fazer isso. Por exemplo, quando eu fui chefe do DEC, eu me incomodava que entre a oficina e o laboratório de ensino era uma coisa horrível de feio. Aí eu fiz um jardim. Eu me incomodava que era o desconforto térmico do laboratório de ensino era imenso. Aí eu abria aquelas janelas, dando para a oficina, pintamos o teto de branco, mas enfim, é só para dizer para vocês, é importante se o cargo puder daí me permitir fazer as coisas que me incomodam, consertar as coisas que me incomodavam. Bem, mas assim foi. Nos 2 primeiros anos foi terrível, porque ninguém nasce sabendo fazer alguma coisa. Então eu levei os 2 primeiros anos conhecendo a máquina, ajeitando, e daí fiquei 4 anos lá, na segunda gestão eu consegui, né, aproximar a ABEC da comunidade e achei que me saí bem. Achei que consegui também dar conta daquilo e foi uma coisa que me deu muito prazer no final das contas. Achei que eu consegui fazer direito e estou até hoje na ABEC. Atualmente sou presidente do Conselho Superior da ABEC, né? Agora já não tenho já não estou na fase mais de botar a mão no pesado em nada. Já estamos em funções de conselheiros, né? Sou conselheira de tudo agora, né? Tô terminando. É importante contar para vocês, porque para mostrar como o Departamento de Engenharia Química a gente acaba colaborando com tudo. Nós somos, através da ABEC, através do Congresso do Ensino Brasileiro de Engenharia, do INBEC, sobre o ensino brasileiro de engenharia química, no próprio CUBEC. Então, eu e o professor Roberto, damos uma contribuição muito grande e tentamos ajudar a formatar, a colaborar, né, com toda, e a comunidade reconhece isso, né? A gente, através desse trabalho, a gente acaba ajudando a projetar o nome do departamento também, de Engenharia Química. A carreira docente
ela é, sem dúvida, uma das mais bonitas, uma das mais belas opções de carreira que você pode ter. Agora, é uma das mais difíceis também. As pessoas, muita gente acha que é fácil. Na verdade, a gente não tem muito controle, a gente não tem patrão. Então dá uma ilusão de liberdade, mas há uma cobrança que você não sente. Há a cobrança da classe em si, há a cobrança no segundo nível, que é o B de vocês. Essa daí você distribui por todos. Não é impossível você ser medíocre e estar na carreira docente, mas você vai ficar assustado o tempo todo, porque você está o tempo todo sendo desafiado. E se você é medíocre e tem medo de desafios, você vai sofrer muito. Era melhor você estar num cargo técnico, de engenharia tradicional, onde você vai estar lá projetando equipamento, onde você vai estar mesmo numa atividade repetitiva. Porque aqui não é repetitivo. Essa que é a diferença. Porque as pessoas mudam, porque o conhecimento avança. Você não pode parar. Então, não é um emprego para quem gosta de se acomodar. E é uma liberdade justamente para você poder crescer. Não é uma liberdade para você se acomodar. E as pessoas confundem isso. Então, para mim foi um espaço maravilhoso, porque eu gosto de mudança, eu gosto de criar, eu gosto de pôr em prática uma ideia, né? Então, de repente, eu quero... Uma vez, em engenharia bioquímica, os experimentos tradicionais de engenharia bioquímica, isso na época, antes da mudança curricular, onde a gente separou os experimentos, os laboratórios, isso. Daí os experimentos de engenharia bioquímica era dentro de engenharia bioquímica. E a gente tinha lá 3 práticas tradicionais lá dentro. Era uma de observação microscópica, uma de hidrólise enzimática com os reatorzinhos, e uma de fermentação alcoólica e acho que uma de agitação e aeração. Tinha as práticas tradicionais. E eu fui da engenharia bioquímica e eu não aguentava, lá vou eu, mas era assim, demonstrativo, ia todo um experimento só correndo e os grupos olhando, vinha, tirava uma amostra, ia outro, e daí copiava o relatório do outro, e tudo aquela mistura. E eu não queria. E eu já queria ensaiar o DPQ, já queria ensaiar o laboratório mais criativo, mais... E então o que eu fiz? Consegui botar a chave lá numa salinha, e na época não tinha, claro que não tinha DPQ. O que nós tínhamos de pé direito alto, de pé direito baixo do laboratório de ensino, era uma das salinhas
uma das salinhas que atualmente eu acho que é da Catálise, sala 9, eu acho. Tinha lá a balança, ficava a balança, uma centrífuga, algum equipamento ficava ali. Aquilo era o pé direito baixo do ensino. E os outros equipamentos ficavam tudo no pé direito alto. E eu queria conseguir botar chave naquele laboratório e levei para lá espectrofotômetro, levei para lá coisas da pesquisa e montei uma mini DPQ lá, uma mini cozinha lá. E para cada grupo, daí montei um experimento diferente. O que era observação, compara aí qual o melhor método de analisar açúcar. Analisa açúcar aí, então, por 3 métodos diferentes e vê aí qual que dá o melhor resultado. O outro lá vê aí, analisa a concentração celular por 3 métodos e assim por diante. Mas eu me lembro que o Cláudio ficou bravo comigo. Ele ficou bravo comigo. A gente fez tanta força para montar esses reatores, esses experimentos. É só para mostrar para vocês, quer dizer, vocês imaginam o trabalho que eu tive. O que foi essa encrenca que eu tive? Eu guardei esses relatórios por muito tempo. O Cebola até estranhou uma vez, que eu nunca entendeu por que eu guardei esses relatórios. Eu falei, eita, mas isso aí me deu tanto trabalho que eu guardei, porque foi um experimento. Na verdade, foi como é que eu chamei? Foi um piloto do DPQ. Foi um piloto do DPQ. Quando surgiu daí o projeto de PDCT, onde tinha a oportunidade de você enviar um projeto, propor um projeto, quando a gente foi escrever o projeto, eu já tinha coisa muito clara de como escrever o projeto, porque eu já tinha um piloto, né, na cabeça, né? E era uma mente fértil. Daqui de onde saía 1, saía 10, né? Mas, voltando, óbvio que um lugar sem patrão e onde você tem liberdade de movimentos para fazer isso, é o emprego certo para mim. Imagina eu presa num emprego onde eu seria obrigada. Eu não conseguia nunca dar a mesma aula igual. Eu não consigo nunca repetir a mesma aula. Eu sempre estou tentando melhorar, ou mudar, ou arrumar alguma coisa. Mas você achar que você vem parar num ambiente desse para se acomodar, para chegar às 8 da manhã e ir embora às 6 da tarde e dar a mesma aula durante 20 anos, desperdício, né? É um desperdício. Porque o mundo muda. Então você tem que estar disposto a acompanhar a mudança o tempo todo, né? Você tem que estar pronto para isso. É uma carreira difícil. É uma carreira difícil. Mas, sem dúvida, para mim foi correta, né? Foi muito reconhecida. Daí, no final, né? Eu fui professora titular em 2005, né? Eu fiz o concurso. Eu entrei com entrevista, mas não escapei do concurso. Esse concurso foi das coisas mais difíceis que eu enfrentei na vida. Porque, olha, fazer um concurso quando você é jovem, para ingresso na carreira, você vai dar uma aula, fazer uma prova escrita,
fazer dar uma aula, vai apresentar seu currículo, defender ele. Tudo bem, agora fazer isso aos 50 anos, para pares, para ser avaliada. E se você der mal, o que vai fazer? Você já deu aula, tantas aulas, e se você for reprovado, você já passou. É uma situação, 9 pontos para você preparar. E eram os mesmos 9 pontos para a prova escrita e para a prova didática. Para a prova escrita, você tinha que preparar em profundidade, porque você tinha que escrever tanto quanto mais podia, para mostrar que entendia do assunto. Mas se aquilo caísse como ponto para a prova didática, aquilo tinha que virar uma aulinha de meia hora. Ai, era um inferno. Eu nunca fui uma pessoa muito organizada. Eu tenho outras qualidades, mas você vê, isso aqui não é lá um campeão de organização. Sofri muito. Pronto, mas os pontos eram pontos de meu total domínio, então foi tranquilo. Foi tranquilo. Sobrevivi. E daí, em 2005, eu tinha 25 anos de casamento, 25 anos de carreira, fui professora titular, meus 2 filhos se formaram no mesmo ano, Juliana médico, Bruno advogado, um na Unicamp, outro na São Francisco. Uma beleza, né? E parecia que estava tudo um céu, né? Só que no mês seguinte descobri um câncer. E continuei, mas já baixando um pouco o nível, né? Isso 2005, 8 anos depois, 7 anos depois, me apareceram 2 aneurismos no cérebro. Podia ter morrido do aneurisma, podia ter morrido na cirurgia, foram 12 horas de cirurgia, mas deu certo a cirurgia e daí sumiu, tudo bem. Mas de recompensa, daí o CNPq também me promoveu para o nível máximo de pesquisadora, né? Que é um A que chama, na verdade. E isso realmente como é que se diz, coroa a carreira profissionalmente. Estava tudo tranquilo, fui tocando a vida, tudo bem, o ano passado. Mas aí eu e o Roberto começamos a ter problemas pessoais muito sérios. E com isso a gente começou a desistir, a gente precisa ficar o tempo todo correndo para São Paulo para cuidar desse assunto. E é importante para a gente a liberdade de movimento. Não bastasse isso de minha parte. Então, resolvi que era melhor, então, eu aposentar mesmo, né? E o ano passado, para coroar essa situação, no Sinafern me fizeram daí uma homenagem muito linda, né? Fui homenageada pela comunidade toda científica do Sinafern, no congresso dos meus pares. Foi muito lindo.
muito mais lindo do que a homenagem do Sinaferme, porque foi uma homenagem surpresa, então a gente não gravou, não tinha lembrança nenhuma. Aí a professora Luciana Gonçalves, que era a coordenadora científica do evento, e quem fez o discurso de homenagem para mim, providenciou, e eu não estou aqui para mostrar para vocês, vocês vão ter que voltar para eu mostrar. Providenciou a coisa mais linda do mundo que uma professora pode receber. Ela montou um álbum. Eu ganhei um álbum. Sabe o que seria um álbum de formatura? Eu ganhei um álbum de homenagem dela, que é a coisa mais linda do mundo. Eu não tô com... Eu esqueci que vocês vinham aqui hoje. Por isso que eu tô sem. Mas vocês voltam para mostrar, para vocês verem o que é a coroação de uma carreira. Como a Luciana, a professora Luciana, ela foi minha orientada de iniciação científica. Depois foi orientada do professor Roberto de mestrado e minha de doutorado. Aí ela é professora no Ceará. Aí a gente compartilhou, ela me mandava, o aluno de mestrado dela me mandou fazer doutorado comigo, a gente teve projetos conjuntos. A tese de doutorado dela ganhou prêmio, né? Então nós compartilhamos prêmios. Não está aqui, está na sala do Roberto. Tem coisa que está na sala do Roberto. Então a vida dela profissional e a minha seguiram muito, né? Ela tinha muitas fotografias, então quando ela montou o álbum, ela pôde montar, por exemplo, eu entregando o diploma para ela de graduação, porque eu era coordenadora de curso. Eu na defesa do mestrado, eu na defesa do doutorado. Ela tinha essas fotos, porque ela tinha dela. Era um álbum meu, mas ela tinha essas fotos. É a coisa mais linda do mundo, o álbum. Vou mostrar para vocês. Quer dizer, eu tenho uma carreira muito, muito realizada, muito linda, muito bonita, né? Internacionalmente, né? Fiz o pós-doc no MIT, tenho, né, contatos, amigos inclusive na Espanha, né? De modo que não consigo imaginar como pode ter uma vida profissional mais bem realizada do que a minha. É bom poder falar isso para vocês, não é? É bom ver. Assim, a gente consegue sentir assim, como a senhora passa o prazer assim, na carreira. É muito bom. Sim. Não concebo. Difícil sair. Difícil sair. Para mim vai ser difícil. Difícil sair. Difícil sair. Eu venho vindo aos poucos. Eu sinto muita falta da sala de aula, né? A sala de aula era a coisa mais gostosa. É muito bom. Você veja que os professores são os profissionais que mais demoram a envelhecer. Porque eles chegam todo ano no primeiro dia de aula e parece que nada mudou, porque está uma classe igualzinha, estava no outro ano. Para nós, vocês são iguais, né? A classe está igual, é a mesma população, né? Muito parecido. Então o tempo não passa para a gente. É uma coisa maravilhosa da nossa profissão. Isso vale para todo professor, né? Essa é uma coisa muito bonita.
Mas, juntando tudo isso, a liberdade da criação, né? Mas a gente trabalha demais. Trabalha demais. Trabalha demais. Porque fica preso no prazer do trabalho, né? Desejo para vocês tanta felicidade na profissão quanto eu tive. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada, professora. Foi muito... Nossa, foi muito emocionante.